de número 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós falamos aqui sobre as ações poderosas do Espírito Santo de Deus. E falamos que o Espírito Santo de Deus atua em 3 áreas da nossa vida. E falamos que uma das áreas de nossa vida é tirar nós da acomodação. E algumas acomodações que o Espírito Santo nos tira, que é a falta de fé. Falei aqui no domingo passado que as pessoas preferem usar a fé alheia do que eles mesmos terem fé para a sua própria edificação. E falei sobre vários outros temas, mas aqui neste domingo, neste dia de hoje, eu quero falar aqui sobre o segundo tópico desta mensagem. O Espírito Santo, ele também atua restabelecendo a trajetória da vida espiritual progressiva do cristão. Aqui em Atos, capítulo 4, e no versículo 31, vai dizer que os discípulos, eles estavam reunidos. E por causa desta união, por causa desta unidade, houve algo aqui, irmãos, que me chamou muito a atenção. Houve um movimento, e nesse movimento produziu uma experiência impactante, capaz de tirar a pessoa da acomodação. Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 4 e versículo 31, que eles estavam reunidos em um só lugar. Eles não estavam espalhados, eles não estavam divididos, eles não estavam um para lá, outros para cá. Eles não estavam assim, olha, eu vou ficar orando aqui de casa, vocês vão lá para a igreja. Não, eles estavam todos em um só lugar. Eles estavam reunidos. Eles estavam o quê? Unidos. Irmãos, você já ouviu aquele ditado que a união faz a força? Você ouviu aquele versículo da Bíblia que diz que o cordão de tuas dobras é difícil de arrebentar? Isso aqui aplica na minha e na sua vida. Esse versículo, irmãos, me chama muito a atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o cristão se reúne na igreja para um só propósito, causa algo impactante na vida da igreja, irmãos. E que impacto é esse? Desce, irmãos, o Espírito de Deus. Desce algo da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a nossa vida, ela nunca mais é a mesma. Então, nesse versículo aqui, tem coisa que dá para a gente falar muito sobre ele. Primeiro, que para o Espírito Santo de Deus descer, tem que haver unidade. Aonde há divisão, aonde há separação, o Espírito Santo de Deus não habita. Porque o texto está dizendo que todos estavam reunidos. Aí eu fico pensando, irmãos, a igreja que fica causando divisões. Tem como o Espírito Santo de Deus habitar em uma igreja onde há divisões? Não tem como. Então, quando um espírito maligno começar a atuar dentro da igreja,
falando mal de um irmão, falando mal de um pastor, falando mal de uma liderança, irmão, expulsa, que é capeta. Quando vim com aquelas conversinhas meia torta, jogando aquelas piadinhas meia boba, meio que de lado, irmãos, repreende que é Satanás. Porque para o Espírito Santo de Deus descer, e o lugar tremer, como está dizendo aqui, ó, tremeu o lugar. Houve poder, gerou impacto e transformação na vida daquelas pessoas. Primeira coisa, unidade. E é o que a gente tem ensinado nesses últimos dias. É o que a gente tem falado. Você quer ver um casamento ter sucesso? Você quer ver um casamento prosperar, uma família crescer e avançar em todas as áreas da vida dela, e o Espírito Santo descer sobre essa família? Começa a praticar a unidade. Porque a Bíblia diz que quando nós casamos, dois se transformam em uma só. Aí nós praticamos o dois em um. Então, se a gente começar a praticar e aplicar o poder do dois em um em nosso casamento, aplicar o poder da unidade em nossa igreja, aplicar o poder da unidade na nossa empresa, nos nossos negócios, aí ninguém nos segura mais. Irmão, Satanás, ele é estrategista. Você acha que o próprio Jesus disse isso? Quando falaram que Jesus expulsou o demônio, aí falaram assim: você expulsa Satanás pelo dedo de Beelzebul. Foi assim ou não foi? Aí Jesus disse assim: olha, reino dividido não subir. Você acha que Satanás vai expulsar Satanás pelo dedo de Satanás? Não. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Que Satanás não guerreia contra Satanás. Mas você já viu cristão brigando com cristão? Você já viu o irmão brigando contra irmão? Você já viu o pai brigando contra filho? Por que a gente não avança mais, irmão? Por falta de irmandade. Se a gente souber o poder que tem a unidade, se a gente souber o poder que tem a unidade, irmãos, ninguém segurava a gente. Porque a gente é um povo que a gente cresce, prospera, a gente avança do jeito que a gente é. Imagina se a gente aplicar com toda a nossa energia, a nossa força, o que está escrito. Não tem capeta que segura a gente, irmão. Então, primeiro ponto aqui desse versículo é que eles, para o lugar tremer, o Espírito Santo descer, eles serem impactados e a vida deles mudar, a primeira coisa que eles tiveram que praticar, a unidade. Segundo, olha aqui, ó. E assim que eles terminaram de o quê? Orar. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, ama quem tem vida de oração. Tem que orar, irmão. A gente tem que ter uma vida de oração. A gente tem que falar com Deus. E oração, irmãos, é buscar intimidade com o Pai mesmo. Oração é buscar intimidade com aquele que quer ter intimidade com a gente. É assim?
Porque está dizendo aqui o texto, ó, e depois que eles estavam reunidos e terminaram de orar, o lugar tremeu. Aí tem gente que quer que o lugar treme, tem gente que quer que o poder caia, tem gente que quer que as coisas aconteçam, mas não quer orar. Não quer ter uma vida de relacionamento com Deus, não quer ter uma vida de intimidade com Deus. Aí não tem jeito, irmão. Todos os dias, às 5 da manhã, tá eu lá, falando com o Papai do Céu, pedindo para abençoar a nossa igreja, pedindo para abençoar a sua vida, pedindo para abençoar a minha vida, pedindo para abençoar a minha família, todos os dias, irmão, de segunda a segunda-feira. Eu gosto de orar na madrugada, durmo mais cedo, acordar mais cedo. E quando durmo tarde, também acordo mais cedo. Eu peguei o costume de acordar mais cedo. A Bíblia diz, irmãos, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Lá em Jeremias diz assim: clama a mim e eu te responder-te-ei. Coisas firmes e grandes que ainda não sabe. Queridos, oração é relacionamento com Deus. E às vezes nós falamos com tanta gente, falamos com tanta coisa, falamos na internet, falamos de tudo, mas nós não tiramos um minutinho para falar com Deus. O que é que custa você tirar alguns minutos do teu tempo? E aqueles primeiros horários, irmão, o que tem sido prioridade na sua vida? Quando você acorda, qual é a primeira pessoa que você fala? É com alguém do WhatsApp que te mandou uma mensagem no dia anterior, ou é com o Papai do Céu, que vai abençoar teu dia, que vai te dar livramento, que vai... Tudo na vida é questão de prioridade. E às vezes a gente quer que Deus priorize a gente e as nossas coisas, mas nós não queremos priorizar a Deus. Então nós temos que nos habituar. Isso é a questão de hábito. De acordar cedo. Porque a Bíblia diz que depois que eles estavam unidos, reunidos e oraram, o lugar tremeu. O Espírito Santo desceu. E aí quando desceu, o que aconteceu? Eles se encheram de coragem. Foi o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Já aos domingos, eles estavam acovadados, eles estavam com medo, eles estavam todos aterrorizados, mas quando eles receberam o Espírito Santo, olha só o que aconteceu. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Já não ficaram mais escondidos e já não ficaram mais com medo. Eu digo, irmãos, que o medo trava as pessoas, o medo paralisa as pessoas. E é por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo. É por isso que nós temos que ter o Espírito Santo. É para que o medo venha cair por terra e nós venhamos nos encher de ousadia, e nós venhamos nos encher do Espírito de Deus e venhamos fazer o que tem que ser feito. Anunciar esta palavra, irmãos, de poder. Anunciar esta palavra. Ponto 2, irmãos. O que o Espírito Santo restabelece na nossa vida? Ele nos dá uma palavra de poder. Atos capítulo 4, versículo 8. Olha só. Por meio da pregação, do louvor e dos dons espirituais. Então Pedro, cheio do Espírito Santo,
lhes declarou autoridades e líderes do povo. Vai pra você ver. Irmãos, eu já vi muitas pessoas estudadas com faculdade. Irmão Elcio, com todo respeito, está fazendo faculdade, está terminando, finalizando faculdade de teologia. Respeito, admiro. Tem um conhecimento, tem que ter, a gente tem que fazer. Mas já vi gente, irmãos, que não tem a terceira série, cheio do Espírito Santo, mas com sabedoria, irmãos, falar para a gente que tem conhecimento, que tem curso de direito, que tem curso de doutorado, que tem isso. Quem é que concede isso? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo. Pedro era pescador, irmãos. Entendia de rede, entendia de pesca, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou a falar para autoridades, começou a falar para doutores, e as pessoas começaram a olhar para ele, e agora admirados, uai, mas peraí, esse cara aqui fala. Mas o que isso pode acontecer? É com o Espírito Santo. Só Ele pode, irmão, nos capacitar com poder. Só Ele pode, irmão, nos capacitar com autoridade. Só Ele pode, irmão, nos dar essa honra. O Espírito Santo, ele nos dá isso. Olha o versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, tendo notado que eles eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Eles eram simples, iletrados, ficaram perplexos. Os doutores da lei, os caras estudados, os caras da letra. Ah, rapaz, esses caras não têm condição uma coisa dessa. Como eu já vi, irmãos, lá no meio da roça, lá no meio do mato, lá no Maranhão, no Nordeste, lá naquelas terrinhas, irmão. A gente às vezes estuda um pouco mais, tem um pouco mais. Você vê aqueles pastorzinhos, irmão, que não tem estudo, não tem muita instrução, mas você vê eles pregando, irmão, que você corre lágrima no olho, o seu coração acelera, sua alma aquece, você não tem condição de ter estrutura para suportar de pé, porque unção do Espírito Santo. Que às vezes muito um estudado, que estuda demais e quer cuspir muita inteligência, quer cuspir muita letra para mostrar que sabe e humilhar o que não sabe. Porque às vezes o camarada hoje, irmãos, tem uns por aí que quer exibir para mostrar que sabe, que é inteligente. E eu vou falar a verdade, irmãos. Tem uns camaradas por aí que você tem que trazer para a igreja agora, é o dicionário, porque você não consegue nem entender o que eles falam. É tanta palavra difícil que a gente não consegue compreender. Jesus é simples, irmão. Falava simples, mas com profundidade. O evangelho é simples, mas profundo. A gente tem que olhar o público que a gente tem e transmitir a mensagem da forma que o público entende. Às vezes, no vernáculo que não sei. Eu lá sei o que é vernáculo, irmão. E o povo lá quer saber o que é vernáculo, não sei do que. E vai falando, irmão, isso vai falando aquilo. E é umas palavras velha doida que não vai causar efeito nenhum na vida de quem. O povo quer saber, irmão, é que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus, Ele cura. Deixa essas palavras difíceis para as aulas de faculdade, lá para os negócios, né? Essas palavras difíceis a gente tem que ouvir, mas é nessas aulas, é nos cursos, Deixa. Pedro falava. 2.3 falava diretamente ao nosso coração. Ele procurava convencer o nosso espírito de que precisamos mudar de direção e sair da acomodação. 16, versículo 7. Olha para você ver. O Espírito também, irmãos, ele tem a capacitação de falar no nosso coração.
para que a gente às vezes tenha que mudar até a direção que a gente está tomando. Sabia disso? Porque às vezes a gente está tomando uma direção errada e a gente não sabe. E aí o Espírito Santo, ele tem a capacidade de falar no meu coração e no seu coração que nós estamos tomando uma direção errada, um rumo errado, e fala: olha, não é aí, não é assim. Olha aqui para você ver o versículo. E quando avizinharam-se da região de Misque, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Eles estavam indo para um lugar, Paulo, e não era para lá que Jesus queria que eles fossem, porque ia dar errado, ia dar problema. E aí o que o Espírito de Deus disse a eles? Não é para cá que eu quero que vocês vão, eu quero que vocês vão para cá. Então o Espírito Santo também, irmãos, ele fala o quê? Em nossos corações. Você já viu aquele negócio que é para você fazer, e aí você está tentando fazer aquele negócio, aí você vai, não, vou fazer agora, aí dá um negocinho naquele coração seu, assim, um aperto. Não faz não, porque senão vai dar, o negócio vai ficar feio. Você já sentiu isso? Aí tem uns que é teimoso, vai e faz, aí o prejuízo vem. Aí você fala: moço, eu senti no coração, se eu tivesse escutado o coração, não é seu coração que falou, irmão, foi o Espírito de Deus que falou no seu coração. É que nem todos os homens, os maridos que é casado aqui, os maridos. A mulher tem um sentido a mais, sim ou não? Tem ou não tem? Quando ela diz não, e que você fez sim. Foi ou não foi? Foi prejuízo ou não foi? Foi prejuízo ou não foi? Eu não faço, irmão, eu não arrisco. Quando ela diz não, eu tento argumentar para ganhar o argumento. Eu tento arrancar o sim no argumento. Aí quando eu ganho no argumento, depois de muita luta, ela fala: vai, 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 vai. Eu mesmo assim não faço, porque eu fico com medo. Eu já levei prejuízo forte. Porque depois eu não quero ouvir: eu avisei. E esse eu avisei, irmão, ó, dura anos e anos, né? Eu lhe disse. E quando o prejuízo vem, a gente lembra, irmão, a gente sabe, né? A gente sabe do prejuízo. E quando vem a situação que a gente pega o pepino para descascar, e tá ela lá bem na frente, para dizer que avisou, né? Então, o Espírito Santo é desse jeito também. Quando a gente faz o que não era para fazer, e a consequência vem, o que o Espírito Santo diz? Eu lhe disse para não fazer, e infelizmente tu fez, e agora você vai ter que pagar o preço. Então nós temos que entender isso. 3. O Espírito Santo atua também consertando a vida desconcertada. Olha que coisa linda. O Espírito Santo veio para trazer mudança e consertar a vida de quem é desconcertado. E renovar. Um dos significados da palavra renovar é fazer de novo, consertar, reparar. João capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: e arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meu amigo, para nós receber o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter que nascer de... Então não tem como nós receber o Espírito de Deus se nós nascer de novo. Não nascer de novo. Pastor, então eu tenho que morrer e voltar para o outro. Não, não é esse nascer de novo. É nascer da água. É se batizar. É aceitar Jesus como teu Salvador, como você aceitou, passar pelas águas e receber, irmãos. Está dizendo aqui o texto. Ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Olha aqui. 1 Reis, capítulo 18, 30. Antes de clamar pelo fogo de Deus, Elias mandou reparar o altar. E Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia destruído. Então o Espírito Santo, irmãos, ele habita sim na nossa vida, mas desde que haja conserto, desde que haja renovo. Tem que reparar, tem que consertar. A gente tem que começar a olhar o que está desconcertado e começar a consertar. A gente tem que começar a olhar o que precisa ser reparado e começar a reparar. Queridos, o que habita em casa suja é demônio. O Espírito Santo, ele quer a casa limpa para habitar. Sabia disso? Tem um espírito na macumba que chama Espírito Maria Mulambo. Quando esse espírito atua na vida de uma pessoa, essa pessoa ela não toma mais banho, essa pessoa fica catando lixo, não arruma mais a casa. Irmão, é uma praga isso. Uma vez um espírito desse pegou um crente. Foi. Crente. Essa pessoa já estava um mês sem tomar banho. A casa estava imunda, um lixo, uma imundícia, uma sujeira. A pessoa já tinha desistido da vida. E dava remédio de depressão, aquela coisa, e não estava resolvendo nada. E fizemos uma campanha. E oramos e repreendemos esse espírito Maria Mulambo. No mesmo dia, irmão, a pessoa tomou banho, arrumou a casa e ela ficou restaurada e limpa. Era um espírito maligno, não era depressão. A gente tem que começar a dividir, porque depressão não é demônio, é doença. Tem que ser tratado com médico, tem que ser tratado com medicação. Mas demônio, a gente expulsa é no nome de Jesus. E a gente tem que saber discernir o que é espiritual e o que é físico. Aquela mulher cananeia, ela soube discernir o que era físico do que era espiritual. Quando ela foi atrás de Jesus, ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. Ou seja, o problema dela não é a medicina que vai resolver, é oração. É uma palavra profética. Ou seja, ela soube discernir que o problema da filha dela não era uma cura física, mas era espiritual. Então nós temos que entender. O Espírito Santo de Deus não habita em templo que está sujo, em casa que está imunda. Nós temos que limpar a casa todos os dias. Já pensou? Você limpa a casa uma vez só e tá bom. Você limpa a casa hoje e pronto. Amanhã tem que limpar de novo, sim ou não? A casa tem que ser limpa todos os... Porque todo dia a gente erra, irmão. Esse negócio de limpar a casa um dia acabou. Não. A casa tem que ser limpa todos os dias, todos os dias, todos os dias. A casa tem que ser limpa todos os dias. E assim a gente vai. Até o dia que Jesus voltar. Para a glória e honra do nome dele. Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e serem expressos por meio de palavras. Isso no original significa dar
toda a assistência contra qualquer oposição. Primeiro precisamos vencer o desafio da ordem interna, que é a nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, o Espírito Santo também, ele é o quê? O nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Olha para ele e olha para ela. Se você não tiver ninguém para olhar, fala para você mesmo. Diga assim: se eu porventura pecar, se eu porventura errar, o Espírito Santo vai interceder por mim. Ele vai falar por mim ao Pai. Ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. E o Pai que está lá no céu, Ele vai perdoar o meu pecado. Pecado tem perdão, irmão. O pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Só isso. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É atribuir ali ao diabo a obra do Espírito Santo. Então, esse não tem perdão. Mas todo pecado tem perdão. Agora, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Ele intercede por mim e por você. Mas qual é a nossa missão e a nossa função? Vigiar e ficar orando. Tem gente que ora, mas não vigia. Não está mandando nós orar primeiro para depois vigiar, não. A primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Vigiar, ficar ligeiro, ficar de bituca, ficar ligado. E depois nós temos que quê? Orar. Porque o espírito é forte e a carne é fraca. Vencer os desafios, irmãos, de ordem externa, causada pelo diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso irmão, mas contra as potestades e os principados que atuam nas regiões celestiais. É isso aí. E também o Espírito nos ajuda nas tribulações. Atos capítulo 20, versículo 22. Agora, pois, sois compelidos pelo Espírito Santo. Estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei que, no entanto, que todas as cidades, o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Viu aí? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui estava dizendo: olha, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem prisão, mas o Espírito Santo, ele me sustenta, ele me prepara. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que as coisas não correm como eu espero às vezes, mas o Espírito Santo me sustenta. Paulo foi preso na prisão, irmãos. Estava lá na prisão, preso, ele, Silas, chicoteado, arrebentado, o negócio estava feio. E aí agora, Silas, o que vamos fazer? Vamos cantar. E agora, Silas, vamos fazer o quê? Vamos... Cantando, irmão. As cadeias quebra, arrebenta tudo. O milagre acontece. Os presos tudo fica sem saber o que fazer. O carcereiro já tira a espada, quer se suicidar. Ele, opa! Não precisa tirar a vida não, rapaz. Não, mas eu vou morrer de qualquer jeito. O que eu faço para me salvar? Não. Crê no Senhor Jesus. Não vai ser salvo só você não, mas também toda a sua casa. A promessa de salvação não é só para você não, é para tua casa. É para tua casa, é para tua casa. Irmãos, quando você crê no Senhor Jesus, a salvação não alcança você só não, alcança também a sua casa, a sua casa, a sua casa. E falando de prisão, irmãos,
Quinta-feira eu estava... Voltei a fazer as missões nos presídios. Fui para o CPP. Liberaram, nós fizemos nossas carteirinhas e tudo agora. Pelo governo e tudo. Voltamos agora com força total. E, queridos, eu fiquei aterrorizado. A cela que cabe 25 pessoas, está tendo 40 a 45 pessoas. Lotado. Cheio! Eu assustei, porque a gente foi para lá antes de 2020. Depois da pandemia, foi proibido. Ninguém mais entrou. Começamos a entrar agora. A gente estava entrando aqui no feminino, que é esse cadeião do centro, e não entrou mais nenhum. Agora que começamos a entrar de novo. E aí tem preso lá que está há muitos anos e tal, que conhece, e muitos novos lá. E aí, um dos presos antigos lá falou assim: pastor, vocês vão voltar aqui toda semana? Porque a gente está sofrendo demais. O senhor lembra, pastor, na época que vocês vinham, como era mais vazio? Aquilo me chamou a atenção. Eu assim, lembro, está cheio demais. Pois é. Agora a gente só está recebendo e não está saindo. E os que saem, voltam e não saem mais. E aquilo me acendeu uma luz. Quando ele falou, os que saem, volta e não sai mais. Por isso que está lotado. Uma cela que cabe 20, tem 45, 40, 35. Aí eu falei assim, olha a importância da palavra de Deus ser pregada nesses lugares. Porque quando nós estávamos fazendo o trabalho e pregando nesses lugares, eles saíam. É claro que a gente não recuperava tudo, mas a palavra transformava, eles mudavam de vida e não voltavam. Quando ele falou, eles saíam, voltam e não saem mais, porque quando eles voltam com reincidência de crime, aí não sai mais, irmão. Fica trancado mesmo. Então é importante esse trabalho. Na quinta-feira eu consegui contar as almas que ganhei lá até 30. Daí depois eu não dei conta mais de contar. Porque a gente fica num corredorzão lá, não pode entrar lá no meio. E aí comecei a pedir eles para falar o nome. Os que querem aceitar Jesus como Salvador da sua alma, levante a mão direita e comece a falar o nome. E começaram a falar. Eu fui contando. 30 eu consegui contar e depois foi falando, eu não dei conta mais. Porque falaram tudo junto, foi falando. Mas até 30 eu consegui contar, irmãos. Aceitaram a Jesus ali como Salvador da alma. E o meu coração se alegrou. E agora eu vou voltar com força total, com todo ânimo, para pregar a palavra da transformação e da salvação ali naquele lugar. Nós vamos saquear o inferno, nós vamos esvaziar aquele lugar. Eu preguei a palavra do Espírito Santo, essa palavra eu preguei. Gera transformação, pregando, irmão, palavra de poder. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia.